Bem, pessoal, fazer esse vídeo para vocês falando que pela primeira vez, né, na história, a gente tem um país como os Estados Unidos que passou o consumo de maconha comparado ao consumo de álcool, né? Eu vou explicar o impacto disso, né? O que a gente sabe, o que a gente não sabe, né? O que é mito, o que é verdade, para vocês entenderem como esse tema é relevante, né? Primeiro aspecto, né, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos estados, um pouco mais de 50% dos estados, né, permitem o consumo recreativo da maconha, né? Então, isso sem dúvida nenhuma há um impacto muito grande no consumo de qualquer tipo de droga, né? A maconha é sim uma droga que muda nosso cérebro, modifica o nosso cérebro para dar algum tipo de sensação. Júlio, isso é um absurdo e tal. Não é novidade, né? O álcool é a mesma coisa. O álcool é uma substância que modifica o nosso cérebro para dar uma série de sensações. Então, sem, na verdade, puritanismo quanto à questão de maconha e do álcool, porque eles estão no mesmo pé de aspecto de drogas recreativas. Claro que o álcool a gente conhece há muito mais tempo, é muito mais simples a gente compreender, né? Mas não estou falando isso como uma coisa boa, porque as duas drogas têm um impacto muito importante na saúde. Pra vocês terem ideia, o álcool a gente olha aqui no Brasil, né? Uma incidência altíssima de morte de trânsito, né? São milhares de brasileiros que morrem todos os anos por causa do consumo do álcool. A dependência do álcool é muito intensa no Brasil. É a droga que tem mais dependência aqui no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos também, né? É uma das drogas que mais dá insuficiência hepática. Uma série de aspectos, né? Que vocês estão cansados de saber que tem muito vídeo aqui falando do álcool. A maconha é uma droga recreativa que tem também consequências para a saúde. Ninguém pode negar que a maconha tem uma série de consequências, em especial quando começa na idade mais jovem, ali no período da adolescência, o cérebro em formação. Vários estudos mostram relatos de várias doenças psiquiátricas que podem estar associadas ao consumo dessa droga de forma jovem. Claro que durante todo esse debate da maconha, muitas mentiras surgiram, né? Que a maconha causava isso, causava aquilo, e uma série de coisas, de fatores que não eram verdades. Mas fato é, qualquer substância que mexe no nosso cérebro, fraca ou forte, ela cria sim um risco de dependência. A maconha não é diferente, tem pessoas viciadas em maconha. Claro que quando a gente fala viciado em maconha, né, a gente sabe que outras coisas podem nos viciar, até o sexo, né, tem CID, para vocês terem ideia, DSM, classificação relacionada a isso. Então assim, tudo que mexe no nosso cérebro, dá prazer, dá uma sensação boa, ela corre o risco também de viciar. E esse dado dos Estados Unidos mostra o seguinte: primeiro aspecto, que a maconha regulamentada nos Estados Unidos, né, muitos países do mundo já estão regulamentando, a gente vai ter que ficar atento das consequências do consumo populacional de forte intensidade e o que pode acontecer com a nossa saúde quanto a isso. Eu acredito que é um caminho sem volta, né? A maioria dos países analisam a questão do álcool, outras substâncias psicoativas que são liberadas, né? E olham para a maconha e não vê uma droga muito mais arriscada do que as que já estão aí no mercado e são vendidas e são consumidas. Então acredito que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, em um determinado momento vai acontecer sim a liberação para uso recreativo, né? O que a gente tem que ficar atento é, como qualquer droga, a gente vai ter que ficar atento que isso trará sim consequências à saúde, independente do aspecto legal ou ilegal. Em especial, muita atenção ao aspecto do vício e muita atenção na população jovem, as consequências que pode ter no cérebro em formação. Acho que esses dois aspectos, né, tem muito exagero, muito mito que é falado, né, mas sem dúvida nenhuma, ainda mais uma droga, né, que nos Estados Unidos ela foi liberada para o uso recreativo, né, não vejo nenhum movimento contrário a isso, ou de estados que liberaram voltar atrás, não vejo, né, mas o aumento do consumo, ele vai sem dúvida nenhuma trazer algumas consequências, a gente vai ver cada vez mais falar desse tema, e qualquer novidade eu falo para vocês aqui, tá bom? Mas temos que ficar de olho, porque como o álcool tem consequências gravíssimas para a sociedade, né? A maconha possivelmente também trará. Não que a gente vai voltar atrás e de repente os Estados Unidos vai voltar a proibir, eu acho que isso não vai acontecer, mas tem que ficar atento para justamente dar essas orientações, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Lembrando, por exemplo, a OMS esse ano, né, que modificou de dizer que não há dose segura para o consumo de álcool, né? Qualquer dose que você tome de álcool pode te fazer mal. Então acho que essas orientações, essas informações nos ajudam muito a direcionar. Quer consumir? Tudo bem, consuma, mas a gente, como profissional de saúde, tem que formar as possíveis consequências. Nem todo mundo vai ter, mas informação é tudo. Espero que tenha ajudado.